meu assunto seria outro. O setor de orçamento tem, eu não sei se os outros setores têm também, tem várias demandas para criar tipos de documentos adequados com aquele nosso trabalho do dia a dia. E um também que seria para todos os setores, que não existe ali quando a pessoa vai requisitar uma diária, não tem um formulário ali. E a outra pergunta também, nesse mesmo sentido da diária, um formulário para requisição de diárias. E existe a possibilidade de ter, além de ter esse tipo, ter um modelo de formulário de diária dentro do SEI para que a pessoa possa anexar e depois editar? Tem E sim. aí, outros que seriam específicos do setor de orçamento, que seria, nós não temos lá solicitação de liquidação e solicitação de empenho também, que a gente não tem esses Todo três. tipo de documento, eu vou mostrar aqui a dúvida do Vladimir. Então, quando eu crio um documento, existe uma lista aqui de tipos de documentos, tá? Então, aparece as 10 mais usadas. Quando eu clico no mais, aqui ele me aparece a lista completa e, eventualmente, pode acontecer de não ter o tipo que vocês precisam, tipo de documento, né? O que eu te sugiro, Vladimir? Se tiver um tipo de documento que tu não consiga encaixar nessas categorias, tu manda um e-mail para a TI. Agora, em época de pandemia, tu abre chama no WhatsApp ali, a gente faz o registro e a gente faz a criação na hora aqui desse tipo de documento. Acontece bastante de vários setores precisar, né? Então, requerimento de férias, auxílio babá, isso aí tudo foi sendo construído ao longo do período que o SEI está na Justiça Militar. Então, isso aqui é simples, a criação. Só precisamos de uma solicitação aí do setor e não precisa nem de justificativa, só a gente precisa de formulário de... E quanto ao modelo, sim, cada parte de modelo, quando a gente cria um tipo de documento, a gente pode definir um modelo padrão, ou seja, quando eu clicar nesse exemplo aqui, eu sei que tem um mapa de efetividade. Tá? Mapa de efetividade, deixa eu só criar aqui para mostrar para vocês. Quando eu crio um mapa de efetividade, ele já vem pré-preenchido alguma coisa. Então, eu não preciso toda vez ficar fazendo isso aqui. Então, isso aqui na demanda lá, quando for solicitar o tipo de documento, tu já nos manda também um documento, um Word aí que vocês precisam ter como modelo. Daí a gente já deixa lá configuradinho, tudo bonito, e você só clica em cima. Só que daí, modelo, duas coisas. Uma, lembrando que o modelo ele tem um modelo genérico para todo mundo, que é nesse exemplo aqui do mapa de efetividade. Nesse mapa de efetividade, o coordenador só tem o trabalho de preencher mensalmente essas informações. Tá? Mas ele é só uma sugestão de conteúdo. O coordenador pode chegar aqui, apagar tudo e fazer o que ele quiser, mas é um modelo, é uma sugestão que vai facilitar para eles. Se tu já tiver... a gente não consegue deixar como obrigatório alimentar esse formulário, esse mapa de efetividade, mas a gente consegue dar uma sugestão de conteúdo. Isso aí tudo na criação do tipo de documento, tu nos lembra, tu nos avisa ali que a gente cria para ti. Tá? A parte do tipo de documento a gente falou lá na quarta-feira e hoje a gente vai ver de modelo. O que é modelo? Até vou aproveitar o gancho aí do Vladimir, que é a nosso próximo item aqui do conteúdo, é a parte de modelos e texto padrão. Modelo, existe o modelo de tipo de documento, mas existe o modelo individual de cada unidade. Ou seja, se o mapa da efetividade, o mapa de efetividade normal é esse aqui, mas a TI, ou setor de teste aqui, prefere fazer de outra forma. Não é o correto, né? Claro, tem uma sugestão aqui, mas não é o correto. Mas digamos que ele já tem lá, criou um modelo, um texto, onde já vem com o nome das pessoas preenchidas, para o coordenador não ter que ficar todo mês digitando o nome. De repente o setor é muito grande, a unidade é muito grande. Daí ele já salva lá um texto com o modelo dele, pessoal dele, onde ele tem um texto, um modelo já pré-preenchido. O que for da unidade não vai ficar distribuído para as outras unidades. Ou seja, na TI a gente tem vários modelos e vários textos padrões. Né? Então, tudo que é feito na TI, a gente utiliza só dentro da unidade da TI. Eu não consigo usar nem com o meu usuário em outro setor. Certo?
Então, um padrão de criação de tipo de documento, com exceção desse mapa de efetividade, entre outros, é uma página em branco onde a pessoa pode editar ou então utilizar os seus próprios modelos. Tá? Só para também exemplificar, quando eu crio em vez de criar um mapa de efetividade, se eu quiser criar um ofício, eu preencho da mesma forma e ele me vem uma página em branco. Então, aqui, eu digitaria. O documento é o mesmo, só que aqui não tem sugestão de conteúdo. O tipo de documento só que vai definir se tem alguma sugestão de conteúdo. E tem que avaliar, Vladimir, na hora de pedir o tipo de documentos e com conteúdo, uma sugestão já de conteúdo, se essa sugestão de conteúdo vai atender todo o tribunal, né? Ou se vai atender especificamente uma demanda do teu setor. Se for alguma demanda do teu setor, cria modelo ou dentro do teu setor. Mas eu vou mostrar agora como é que faz, tá? Toda vez que a gente criou um documento, vou criar um documento. O primeiro campo na hora da criação do documento, vou criar aqui um ofício. Eu vou ter que criar lá na TI, porque aqui no teste eu não tenho nenhum modelo pré-pronto. Tá? Esse aqui é teste, tá? Então, eu estou no meu processo, vou criar um documento novo. O primeiro campo, quando eu seleciono um ofício ou qualquer outro tipo de documento, ele vem aqui para texto inicial. Em nenhum momento eu marquei outro aqui no nosso treinamento, né? Eu marquei sempre o nenhum. Nenhum é para me deixar o texto livre, eu preencher do jeito que eu quiser. Porém, existem esses dois itens onde eu consigo facilitar algumas questões aqui dentro da minha unidade. Por exemplo, Vladimir, todo mês a gente faz uns atestados lá para a Procergs, né? Atestado das notas da Procergs. Então a gente criou cada texto para a gente não preencher todo mês. O mesmo texto, a gente criou um texto padrão. A gente pode criar um bloco de texto onde eu posso inserir em qualquer tipo de documento. Ou seja, vou mostrar aqui. Ó. Eu vou dizer que esse ofício eu posso selecionar. Aqui são os textos padrões da TI. Alguns são testes, alguns são reais, mas eu vou mostrar um real aqui. Esse aqui é o atestado, atestado que a gente responde lá mensalmente de um contrato do Expresso. Então, para não ter que ficar digitando todo mês o mesmo texto, mudando só o mês, o valor, o que eu faço? A gente salvou como texto padrão. O resto do preenchimento aqui a gente faz tudo normal, quando vai criar um documento. Vem aqui e confirma as informações. Pode ver que aquele ofício, que na tela anterior eu marquei como ofício, ele veio com a tela em branco, agora aquele mesmo ofício a gente já salvou com um texto pré-pronto. Esse texto é pré-pronto, ou seja, não é botar o documento e já assinar, não é isso. Mas ele me facilita. Eu não tenho que digitar isso aqui todo mês. E eu não tenho que manter um Word com esse texto pré-pronto lá, onde eu tenho que dar um Ctrl+C e Ctrl+V aqui todo mês. O que eu faço? Eu venho aqui e só alimento referente às informações referente à nota, né? Então aqui a gente até deixa em branco aqui a parte da data da emissão, data do vencimento, o valor, que é justamente para a gente se obrigar a fazer a validação, confirmar lá com a Procergs e preencher com todo o cuidado possível. Aqui a gente bota quem está assinando, mas me facilitou um bocado aí de... Claro, esse texto aqui é um parágrafo, né? Mas a gente pode usar o texto padrão para um texto maior, para na área jurídica, quem vai fazer um voto, se o início é sempre o mesmo, né? Mesmas informações, marca como texto padrão. Essa parte do texto padrão está claro? Texto padrão é o conteúdo que eu consigo utilizar em qualquer tipo de documento. Então, esse conteúdo eu posso botar dentro de uma certidão, posso colocar dentro de outros itens, mas me facilita. Eu não preciso todo mês, ou toda semana, ou todo dia, dependendo
da demanda do setor de vocês todo dia preencher o mesmo tipo de conteúdo, eu vou lá, salvo como texto padrão, me agiliza o meu trabalho bastante, né? Então tá aqui, é um ofício que eu não assinei ainda, dentro do setor da TI. Depois eu vou excluir, tá? Mas isso aqui é para texto padrão, que é diferente de modelo. A Ana levantou a mão? Pode falar, Ana. Eu só fiquei com uma dúvida em relação ao que o Vladimir falou sobre os formulários de diárias. Eu até abri o SEI aqui. Tem alguma coisa já de modelo criado? Não sei se eles não estão mais válidos. Pois é, a parte da validade, eu acho que o Vladimir pode responder, mas sim, tem a parte da... Eu vou mostrar agora a parte do modelo, que é a parte relacionada à diária, é um exemplo, né? Que eu me lembro que há 2, 3 anos atrás foi criada uma série de modelos para diárias, de servidor e magistrado, só que agora da validade, eu não sei, daí o pessoal do administrativo... E tem muita... Tem gente que, como não utilizar o modelo, Ana, faz a solicitação não utilizando esses modelos, né? Então, talvez a demanda do Vladimir seja só uma revisada nessa parte dos modelos ali, que já deve existir. Não Mas tem... vou mostrar agora a parte do modelo, tá? Então, texto padrão... Pode falar, Só sobre os formulários ali da diária, ele tem na intranet ali, né? Não dentro do SEI. Não tem na resolução os anexos, Vladimir, de requisição de A diária? resolução tem, só que não, elas estão na intranet, não como modelo Não. ali que Não nos modelos inseridos aqui como no SEI. o Eduardo demonstrou ali, não tem. Tá. Fora do SEI. Não, é que ali eu mostrei o texto padrão, agora eu vou mostrar o modelo. O modelo é uma outra forma que eu acho que atende, Vladimir. Eu acho que tem, porque eu me lembro que foi feita uma demanda ali de botar nos setores os modelos, mas eu vou te mostrar, tu verifica se te atende. Se não te atender, a gente vê. Então, o texto padrão é um bloco de texto onde eu consigo colocar em qualquer local, tá? Qualquer documento. Já o modelo é um pouco diferente. Então, o texto padrão é o conteúdo, tá? O modelo, ele é o conteúdo, mas ele fica vinculado a um documento que já foi criado no SEI em algum momento. Bom, texto padrão, vou salvar, vou manter aqui como texto padrão, depois eu apago. Vou criar um novo documento. Agora a gente vai criar com um modelo, tá? Vou criar um outro ofício. Então agora eu não vou selecionar o texto padrão. O texto padrão, sugiro que vocês criem dentro da unidade de vocês aqueles textos que vocês normalmente costumam utilizar, que mais utilizam. Então aqui a gente tem os atestados, aqui na TI, né? Os atestados, a gente tem um texto padrão de mapa de efetividade e tem algumas versões de ofício, né? Então, um ofício, quando é externo, tem um cabeçalho diferente. Quando é interno, tem um outro cabeçalho. A gente já deixa tudo pré-pronto, agiliza muito o nosso trabalho. Então, com esse uso. E tem um outro item que é o modelo, documento modelo. Então, esse é um documento que já existe dentro do SEI. Alguém já criou, e esse alguém não precisa ser alguém da minha unidade. De repente, eu entro num processo, alguém me manda um processo lá da direção geral. E tem um ofício ali bem formado, bem formulado, e eu quero utilizar como modelo nos meus próximos ofícios. Eu vou lá, só vou marcar, depois eu vou mostrar como é que faz isso aí, mas é uma estrelinha onde eu marco e digo que aquele documento eu vou utilizar como modelo nas minhas próximas interações com o SEI. Ou seja, um documento modelo, eu tenho uma lista aqui dentro do meu setor. Eu não preciso ficar digitando o número, porque normalmente a gente não lembra o número do modelo, né? Mas eu boto aqui selecionar nos favoritos. E aqui, eu acho que aqui vai ter inclusive da diária. Aqui, ó, que a Ana falou, formulário de requisição de diárias. Eu acho, Vladimir, inclusive no teu setor deve ter. Se não tiver, tu nos avisa que a gente coloca. Mas, claro, tem que dar uma revisada, ver se está tudo, se ainda está válido esse conteúdo todo. Mas ali, ó, é formulário de requisição de diárias. Eu vou fazer nesse exemplo isso, tá? Então, aqui a gente tem uma série de modelos. Essa série
de modelos são modelos criados para TI. Então, os modelos que tem aqui na minha tela não são os modelos que vão estar na tela de vocês. Cada um tem o seu, ou se não tiver nenhum até o momento, vai estar em branco. Bom, mas nesse exemplo eu vou usar um formulário. Formulário de aquisição de diárias para magistrados. Não, aqui para servidores. A gente criou uma categoria de diárias e eu vou clicar nessa setinha aqui do lado. Tem uma setinha verde que é selecionar esse modelo. Viu que eu estou criando um documento novo, só que em vez de deixar o documento em branco, eu vou pegar o modelo, a estrutura toda do papel. Tá? Eu não vou utilizar também como texto padrão. Crio lá todas as informações do numeração e descrição do documento, tudo normal. A partir do momento que eu selecionei aquele modelo, ó, eu consigo aqui já preencher, ó, então eu consigo, já vem com um formulário, daí eu sei que eu te falei, depois você tem que verificar se é válido, ou se é esse, ou se é alguma coisa similar, mas a gente consegue sim já deixar pré-definido no tipo de documento, tá? Mas isso aqui é o modelo individual de cada... Perdão. O modelo ele não é individual, tá? O modelo, se naquele documento original que eu peguei como modelo tiver alguma alteração, aqui no meu modelo também vai estar alterado. Diferente do texto padrão. Texto padrão não. Como ele é criado exclusivamente na minha unidade, eu posso alterar a qualquer momento, senão vai ser sempre o original. Vladimir levantou a mão, hein? A dúvida é se está disponível isso aí para todos os setores, não sei se tem como ver, como modelo ou texto padrão. E também o tipo falta criar desse formulário que não tem. Uhum. O tipo de documento, depois tu me chama no WhatsApp ali, me passa qual o tipo que tu precisa, que precisa, que não esteja naquela lista ali. E a gente... eu prometo que vou dar uma estudada na resolução. Eu não posso afirmar, mas eu tenho quase certeza que parece que agora o formulário não é para servidor de primeiro grau ou segundo ou magistrado. Se eu não me engano, parece que foi atualizada a resolução e foi criado um formulário único, mas eu não posso afirmar isso. Eu vou ter que estudar para verificar. Beleza. É uma situação bem específica aí, né? Bom, mas só para tu saber que tem a possibilidade de criar modelos para todo mundo, modelos individuais por unidade e texto padrão, certo? Então, vou salvar. E lembrando, é só um modelo, né? Eu posso chegar aqui, não gostei desse modelo, vou escrever outro. Então, só salvar. Bom, salvei o documento. Então, aqui o primeiro foi como texto padrão, onde eu mudo só um parágrafo, insiro só um parágrafo, para não ter que ficar digitando tudo ao mesmo tempo. E a outra forma foi um modelo. Um exemplo de modelo, tá? Agora, como é que eu crio modelos? Vou voltar na minha tela inicial. Eu só vou pegar aqui um exemplo qualquer. Vou voltar no setor teste para não ter que ficar criando documentos aqui. Bom, primeiro a gente falou de texto padrão, né? Como é que eu crio o texto padrão? No menu na esquerda, aquele que vocês conseguem fazer aparecer e desaparecer, um dos itens é texto padrão. Tá? No texto padrão está a lista da minha unidade, claro, a gente está no setor de teste, tem meia dúzia, isso aqui provavelmente algum outro treinamento ou algum teste feito por nós aqui. Mas na TI tem toda aquela lista lá dos atestados da Procergs, os atestados da Vivo, enfim, uma lista já que a gente já deixou pré-definido. Como é que eu crio um texto padrão? Eu venho aqui, clico no novo, dou o nome desse texto padrão, vou botar aqui, ó, teste 0705-2021. Posso até repetir a descrição. E aqui no texto, deixa eu gerar um conteúdo aqui. Vou só gerar um conteúdo aleatório aqui para a gente... Vou pegar isso aqui como se fosse um texto real, de uso real, e vou alimentar. Mas poderia ser aquele atestado lá que
que eu mostrei antes da Procedes. Inclusive, eu posso aqui deixar em negrito alguns itens, a mesma ferramenta eu posso utilizar aqui. Eu posso, inclusive, para dar destaque, como eu vou utilizar, deixar umas lacunas, assim. Então, eu deixo, é como se fosse um texto pré-feito, mas onde vai me facilitar algumas questões. Então, eu venho aqui, já salvei o meu texto padrão e vou salvar. Quando eu for criar algum documento agora, deixa eu criar um documento aqui qualquer. Quando eu criar um documento, eu seleciono aqui texto padrão. Se eu deixar como nenhum, ele vai vir uma página em branco para eu digitar tudo aquilo que eu já deixei previamente digitado, tá? Então, mas eu posso deixar aqui no texto padrão, botar o teste 0705-2021, porque foi o nome que eu dei lá. Bota aqui a descrição. Opa, interessados. Bota a descrição e crio o meu documento. Ele vem com aquele texto que eu pré-defini lá antes, já pronto. Então, tudo isso aqui eu não vou precisar digitar agora. Então, todo aquele conteúdo, aqueles textos que a unidade de vocês escreve recorrente, escreve com um volume muito grande toda semana, todo dia, ou alguma informação muito específica, de repente, todo documento, todo ofício lá no final, vocês botam o número de uma lei, vocês podem fazer vários tipos de uso aqui do texto padrão. Então, serve para facilitar e agilizar. Olha o tempo que eu ganhei fazendo isso. O Takeda, quando for fazer algum documento, ele pode utilizar o mesmo texto. Então, para ele também facilita muito. O Edu já fez lá um texto, eu não vou ter que ficar digitando tudo de novo. Eu só utilizo e complemento, ou complemento aquele texto dependendo da situação. Tá? Texto padrão é o tipo de texto. Tá? Agora, documento. Vamos fazer vamos pegar um documento aqui. O SEI, lembrando que o SEI ele é uma ferramenta pública, né? Mas é uma ferramenta pública dentro do tribunal. Então, o que acontece? Eu fui lá e peguei um processo qualquer, eu não sei o conteúdo, mas eu peguei um processo qualquer que não está na minha unidade. Não está na minha unidade de teste, não está na... Mas, enfim, em algum momento, a direção geral, alguém mandou para a minha unidade, eu li, e teve um dos documentos que eu achei bom, que eu gostaria de utilizar nas minhas próximas demandas. Isso aí acontecia bastante com a mapa de efetividade. Cada setor faz seu mapa de efetividade e tinha um ou outro que fazia um pouco mais completo, um pouco mais bonito, um pouco mais organizado. E daí a sugestão era ir lá e utilizar aquele lá como modelo para os próximos mapas de efetividade da sua unidade. Vamos para a prática disso. Entrei num processo qualquer, né, que tem alguns documentos. Bom, esse aqui, apesar de estar assinado e tudo mais, eu posso clicar aqui na setinha, se for uma coisa de tabela, ou eu gostei desse documento. Eu clico aqui na setinha e marco, perdão, não é na setinha, é na estrelinha, e marco como, e salvo como modelo. O que eu faço? Eu venho aqui, posso inclusive salvar um grupo, tá? Salvar um grupo novo. Ou seja, na TI, a gente tem um grupo de áreas, um grupo de formulários e um grupo de efetividades. Tem outros lá também, mas nesse exemplo aqui eu tenho um de áreas e efetividade. Bom, não se encaixou em nenhum desses grupos. Eu vou criar um novo grupo, vou botar modelos Eduardo. Inclusive, cada usuário pode, apesar do SEI ser compartilhado entre todo mundo, cada usuário pode criar o seu grupo, mas esse grupo vai estar compartilhado entre os demais colegas. Mas nesse exemplo aqui, todo mundo do meu setor vai ter acesso a esse modelo, só que vai estar lá numa categoria que é modelos do Eduardo. Mas não quer dizer que só o Eduardo pode utilizar. Posso botar qualquer outra nomenclatura aqui também. Assim como tem de áreas, efetividade, eu posso botar. Botando só para a gente exemplificar. E vou dar um nome. Então, aqui é o modelo testado em 0705-2021. Mas pode ser modelo do mapa de efetividade. Fica bem a critério de cada unidade. Tentem trazer para a realidade de vocês da unidade, tá? E vou salvar. Pronto, salvei. A partir daí,
quando eu for fazer um documento novo, quando eu for criar um documento novo em qualquer unidade, perdão, qualquer unidade não, em qualquer processo, eu posso agora utilizar como modelo. Eu lembro que o mapa de efetividade eu já salvei como um modelo, lá eu tenho um modelo específico. Eu também não vou ficar digitando tudo, fazer toda a estrutura de tabelas e tudo mais. Então, eu venho aqui e seleciono entre os modelos que eu tenho da minha unidade. Aqui, falei do mapa de efetividade, até inclusive tem um modelo de efetividade, vou utilizar ele. Mas está aqui o modelo que a gente acabou de criar. Ó. Então, é um modelo testado na categoria dos modelos Eduardo. Mas eu vou utilizar aqui para esse exemplo o mapa de efetividade. Então, tá, apesar de não ser, tá, claro, isso aqui é só um teste, tá? Apesar de não ser o mapa de efetividade, em algum momento do teste anterior eu salvei aqui o mapa de efetividade e veio. Ou seja, me facilitou, eu não preciso criar toda essa tabela, tudo de novo. Então, o modelo ele pega toda a estrutura de um documento já válido. Eu não sei de onde veio essa estrutura, tá? Eu não sei, como faz muito tempo que eu botei esse modelo, eu não sei de onde veio, mas digamos que por alguma situação, quem criou esse documento, ele exclui. Não é mais esse documento, o mapa de efetividade agora mudou. Ele vai excluir o modelo de todo mundo que está utilizando aquele documento como modelo. Na hora de criar o documento, eu faço uma referência ao documento que eu marquei como favorito, como modelo favorito. Então, a diferença entre texto padrão e texto padrão e modelo é esse. O modelo é toda a estrutura de algum documento já feito. O texto padrão é um trecho, pode ser um trecho, pode ser um parágrafo, pode ser inclusive uma página inteira, mas é um texto que pode facilitar a minha vida. Sobre texto padrão e modelo, alguma dúvida? Eu tenho dúvida ainda do bloco de assinatura. Tá, segura ele, daí a gente pode deixar no final. Eduardo. Então aqui no cronograma aqui, tenho mais para mostrar para Ana sobre texto padrão em bloco e modelo? Sim, no caso sobre essa questão dos modelos, eu tenho alguns modelos que eu adicionei aqui como favoritos, aí, por exemplo, a efetividade, esses formulários das diárias. Então, no momento que for alterado, e pelo que eu vi aqui, foram criados, enfim, por ti, são modelos teus. No momento que for alterado, então, os meus favoritos aqui vai mudar também. Ou, por exemplo, vai mudar. Se o formulário for excluído... O modelo, ele fica de referência a algum outro documento, né? Ou seja, como é que foi criado o formulário, por exemplo? Esse formulário que a gente falou das diárias. Foi criado o formulário dentro de um setor, eu não sei qual setor foi criado, se foi na presidência, na oportunidade, ou na direção, ou até na TI, e a gente entrou em todos os setores e marcou como favorito. Ou seja, se lá na origem mudar uma letra, mudar a lei, que fica lá no rodapé, que referencia, vai mudar de todo mundo que tem aquele processo, aquele documento como referência. Então, o modelo é só uma referência àquele documento. Como os documentos assinados ou o documento no SEI, eles não são excluídos, né? Eles não têm a opção de excluir. O documento sempre vai estar lá, de modo geral, ele sempre vai estar lá, mas ele pode ser alterado, sim, se quem assinou, quem criou, for lá alterar. Por ser uma referência, né? Já ao contrário do texto padrão. O texto padrão está dentro da tua unidade e só a tua unidade tem acesso. Então, tu pode alterar e se tu não alterar, ou alguém da tua unidade não alterar, ninguém altera. Certo?